Vamos em frente, o goleiro Bruno assinou com o Orion FC. O clube de Várzea anunciou a contratação nas redes sociais. O time é do bairro Jardim Noronha, zona sul da capital paulista. Bruno já passou por 7 clubes, depois que foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte da ex-namorada e mãe de seu filho, Elisa Samúdio. Desde 2019, ele cumpre progressão no regime semiaberto. O Orion FC deve disputar nesse ano a Supercopa Pioneer, né? Em nota, a organização do evento afirmou que o goleiro não vai disputar o torneio e que a decisão foi tomada, sobretudo, em prol das mulheres. Tem até dificuldade aí de pronunciar o nome desses times, desses torneios. Estou acostumado aqui com o meu Flamengo na Libertadores, né, Hélio Beltrão? Mas aqui o assunto é sério porque é um condenado, é alguém que foi um goleiro, chegou a ser um ídolo durante determinado momento da torcida do Flamengo, que obviamente não sabia do seu ímpeto, da sua índole criminosa. Foi um escândalo absoluto, rendeu, aliás, um grande livro do jornalista Leslie Leitão, já vi palestra dele a respeito disso, recomendo, e agora está voltando, está sendo aceito. Já chegou a ser aceito e aí já houve polêmica, agora volta a ser aceito de novo. Gabriela, o que você destaca? Porque muitas vezes a gente vê um debate que obviamente é legítimo, cada um tem os seus posicionamentos sobre a ressocialização de presos, sobre a reintegração de gente que passou pelo sistema penitenciário à sociedade e conseguindo novos empregos. O que você avalia desses limites, né? Porque é alguém que realmente causou repulsa diante de um crime bárbaro. Olha, é muito difícil, porque ele gerou uma grande comoção social, né? Foi um caso de feminicídio, né? Até hoje a família não conseguiu, não conseguiu enterrar, localizar o corpo da moça, Elisa, né? O nome dela, Elisa Samúdio. Mas, gente, aqui eu tenho que dizer, ele foi condenado, está cumprindo a pena dele e ele tem direito ao trabalho, né? A gente não pode também, desde que não haja como é que eu posso dizer, uma mitificação, uma exaltação da figura dele, ele tem direito ao trabalho. E se ele sabe trabalhar, se a forma que ele sabe trabalhar é jogando futebol, acho que é goleiro, enfim, é muito difícil ele não conseguir, você proibir a pessoa de trabalhar dessa forma. Então, olha, eu sou uma pessoa que sempre defende os direitos das mulheres, sou defensora da luta contra a violência contra as mulheres, da repressão, da punição contra as pessoas que cometem feminicídio, mas a gente tem que seguir a legislação, a justiça brasileira. Então, ele já está cumprindo a pena dele e ele tem direito ao trabalho. Agora, eu não sei qual foi o contexto dessa contratação para eles terem cancelado a participação dele no torneio, se eventualmente divulgaram alguma coisa, se enalteceram muito a figura dele. Porque se ele for jogar de forma discreta, fazendo o trabalho dele, sem se remeter ao caso e sem ofender as mulheres, difícil, né, dizer, a pessoa não pode trabalhar. É a mesma coisa você falar, um advogado foi preso, aí ele é solto, ele nunca mais vai poder advogar. Ele vai ter que aprender a ser padeiro, né, fazer outra coisa. Então, não sei, Felipe, fica aqui essa... Eu tenho uma resposta que eu penso sobre isso, Gabriela. Eu vou dividir em 2 aspectos, o primeiro o ético e depois o criminal, o jurídico mesmo. Quanto ao ético, eu considero um problema, sim, ele voltar como goleiro de um time, queria até participar desse torneio aí. Por quê? Porque o jogador de um esporte como o futebol, ele vira, o holofote está nele, sabe? O futebol é um esporte que convida a torcer, a você louvar os participantes, a você aplaudir, ele engaja o amor e a atenção das multidões e de quem está assistindo. Então é um esporte que convida a louvar aquelas figuras. E ele, tendo cometido um crime tão bárbaro, tão desumano, tão hediondo, eu também defendo, é óbvio, saiu da prisão, tem o direito de trabalhar, é claro. Mas eu vejo um problema ético, sim, nesse trabalho ser algo numa posição em que ele vai estar sendo louvado. Se ele encontrasse um emprego, trabalhando num time, não como jogador, numa função ali, prestando algum serviço, trabalhando em qualquer outro, você falou padeiro, pode ser, qualquer função que não exija, que não transforme ele potencialmente num ídolo para as multidões, para mim me parece eticamente o caminho correto, o caminho de alguém que está, para usar o termo que a gente, da penitenciária, né, para alguém que está de verdade penitente com o que fez. E se está penitente com o que fez, não foi qualquer crime, tá? Não estou falando de alguém que um dia roubou, estou falando de alguém que assassinou. Então, para essa pessoa, eu esperaria sim
um trabalho mais discreto. Agora, isso é uma consideração somente ética. É claro que eu não acho que deva ser proibido disso acontecer. Do lado jurídico e criminal, daí eu tenho um comentário, sim. Um crime desses foi condenado a 22 anos, cumpra 22 anos. Como é que sai tão pouco tempo da prisão? Não. A pena tem que ter algum sentido. Se nem nesse crime cumpre-se a pena até o fim, o que significa a pena no Brasil, então? Deveria ter passado, sim, os 22 anos na prisão. Gabriela, tem um limite de pena de 30 anos, me parece, Sim. só que nunca chega ao cumprimento de 30 anos, geralmente se sai antes, com toda essa progressão de regime, né? Você tem regime fechado, tem regime semiaberto, regime aberto, eventualmente tem algum benefício de bom comportamento, trabalhar, etc. E um debate que sempre surge a respeito disso a pessoa odeia alguém. Vale a pena, no raciocínio criminoso, matá-la porque o período na cadeia pode não ser tão grande? Quanto vale a vida humana, né? É isso que se coloca. Não, e nesse caso dele, né, você vê como a gente ainda, a sociedade brasileira ainda não lida com a questão do feminicídio, né, com a seriedade com que lida com outros casos. Tem algumas pessoas que foram condenadas com penas mais altas e que continuam presas e que foram até o fim. Por exemplo, quando um pai mata uma filha, aquele caso lá do Nardoni, ele ainda está preso, né? O caso da Susana Richthofen, ela ficou até o fim presa. O caso daquela que matou, que até saiu um documentário que matou Matsunaga, né? Também, mas assim, aí no caso dessa moça que, né, era a mãe do filho dele e que foi vítima de um feminicídio, no dela não teve tanta comoção, porque também a pressão da sociedade acaba impedindo que essas pessoas sejam soltas tão cedo, né? Então tem também uns elementos sociais que influenciam, mas no caso dela isso não aconteceu. Não sei se é porque ela não tinha, era uma moça de família mais humilde, era mulher. Então essa discriminação na luta, na defesa dos direitos, né? Existe uma discriminação até na hora de você punir um feminicida ou alguém que cometeu um crime bárbaro como esse, porque ela era uma mulher. Talvez não tenha tido tanta comoção social como se fosse outra pessoa. Hélio, a gente está vendo agora os casos dos jogadores, talvez já ex-jogadores, né? Vamos ver os desdobramentos. Robinho e Dani Alves, né? Ambos acusados de estupro e, obviamente, com consequências para a própria carreira. São casos diferentes porque eles ainda não sofreram a devida punição. Quer dizer, o Robinho já foi condenado pela justiça italiana, agora está todo um imbróglio judicial, Brasil, Itália, onde vai cumprir a pena, se vai ou não, os advogados ainda estão tentando recurso. E o Dani Alves começou a ser punido, ainda está elucidando aí todo esse caso para ver quanto tempo ele vai passar na cadeia, se ele realmente vai ficar lá. O Bruno não, já foi condenado, já cumpriu pena, já conseguiu aí toda essa progressão. E aí a pergunta que me vem à cabeça é em relação ao esporte, né? As entidades esportivas, os clubes, eles deveriam ter regras para não acolher assassinos, para não acolher estupradores que já tenham sido condenados, porque o que a gente vê, em geral, não é uma regra estabelecida por entidades esportivas. O que a gente tem visto é uma comoção social que leva a uma pressão em cima do clube para não contratar esse tipo de jogador, né? Como é que você avalia? Eu acho que a comoção está bem. O que eu quero dizer, Felipe? Na minha cabeça, se a pessoa cumpriu a sua pena, tá? Ela deveria ter o status de um cidadão normal. O problema é que a pena no Brasil é muito baixa. É muito baixa. Ele saiu com 13 anos. 13 anos depois de um crime hediondo, horroroso, né? Isso é que não está certo. Ele tinha que cumprir muito mais do que 13 anos. Agora, uma vez que a sociedade determinou essas regras, né, Felipe? Uma vez que a sociedade falou, olha, para esse tipo de crime é X e tal, e depois disso, ele tem que ter o blank slate, zerar a pedra e ser tratado como um cidadão normal. A sociedade tem o direito, e os clubes têm o direito de estabelecer certas regras. Mas eu, como clube, eu não iria tão longe de dizer assim, eu não vou aceitar a reintegração de uma pessoa que já pagou sua pena. A gente tem que realmente
entender que a pessoa cumpriu a pena e pronto, está zerado. A gente não pode sempre estigmatizar para a vida toda da pessoa se a regra da sociedade não é essa. Então, tem um equilíbrio aí a fazer. Agora, eu tenho uma outra pergunta, porque o Bruno, e eu deixo a pergunta aqui, o Bruno ele foi solto por um habeas corpus do STF, depois de cumprir 13 anos. Por que diabo o STF seria corte competente no caso do Bruno? E por que soltou com habeas corpus? Isso sabe, assim, eu acho 22 anos muito pouco, né? Eu acho que a progressão nesse caso, eu não sei a regra da progressão, mas, cara, não deveria se aplicar a progressão, porque já é tão pouco 22 anos, né? E por que então pode chegar assim um STF, né? Quem chega no STF de recursos é uma pessoa que tem mais contatos, mais dinheiro. O cidadão normal, cara, ele fica na primeira instância normalmente, né? Não tem acesso a isso. Por que a gente permite que o STF entre nesse tipo de decisão e dá um habeas corpus? Eu não consigo compreender. Raquel, essa pergunta que eu levantei para o Hélio, eu reformulo aqui para você. Você acha que as entidades esportivas deveriam criar assim, um veto à contratação de determinados criminosos, de todos, ou de alguns que cometeram crimes mais graves, ou isso realmente tem que ficar em aberto e diante de cada caso específico que gere um tipo de comoção, o clube vai decidir se vai arcar ou não com esse eventual desgaste, inclusive entre a sua torcida, quer dizer, a torcida pode gritar, se manifestar nas redes sociais, falar, não quero esse cara. Agora, uma vez que é aceito, uma vez que eventualmente ainda seja um jogador de talento para aquele tipo de clube, a gente está falando evidentemente de um clube pequeno e de um goleiro que tem uma experiência, apesar de todo esse tempo que ele ficou sem praticar a atividade. Parece que também não há uma grande torcida, não há tanto desgaste, fica liberado dessa maneira, ou você preferiria uma regra mais rígida? Porque muitas vezes a gente fala, por exemplo, de questões que nem envolvem a esfera penal, mas que são quebra de decoro parlamentar para perda de mandato de político. Quer dizer, é aquela categoria criando um limite ético, um limite moral. Olha, a partir do momento que você faz isso, você não é mais aceito aqui. Felipe, o futebol em geral, a gente tem discutido isso bastante aqui no Arena, e a sociedade brasileira, ela tem um problema grave com a normalização da violência contra a mulher. Assim, é um fato, é cultural, é absurdo. A gente só está vendo providências serem tomadas contra o Daniel Alves mais ativas porque está acontecendo lá fora. A nossa legislação até é robusta, até tem alguns pontos, mas as omissões são graves em todas as esferas, não só dos clubes, como das casas, das boates, dos ambientes que essas pessoas frequentam. É uma normatização desse comportamento, desse mundo do futebol, desses jogadores, de quem os contrata, dos clubes, da violência contra a mulher. E certamente tem centenas e centenas de casos de violência contra a mulher no Brasil, no mundo do futebol, que a gente simplesmente desconhece. Porque não é investigado, porque não é denunciado. Quantos estupros, certamente a gente sequer sabe que existem. E a gente ainda passa vergonha do sujeito cometer um estupro lá fora e fugir para o nosso país para se refugiar aqui. Então, o Brasil, que é o país do futebol, tem um problema gravíssimo de machismo, de violência, de feminicídio nessa área. É uma chaga para a sociedade brasileira.